Na web a voz ecoa forte, rádio e TV, Estância Repórter, conectando gente, conectando amor, do local ao mundo, sem fronteira, sem dor. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra óptica e sinal no ar, novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite. Alô, Estância! Alô, Estância! Berço da cultura sergipana. Cidade do Barco de Fogo. Capital brasileira do Barco de Fogo. É a cidade de Gumercindo do Bessa, de Zé de Dome, de Jorge Prado Leite, de Zé Carlos e de várias personalidades. De Zé de Pucino, de Raimundo Melo e terra de Adonis Diniz. Boa noite, Estância, 19h03. Estamos aqui, mais uma noite, mais uma terça-feira, para homenagear mais uma personalidade. Dessa vez não vamos homenagear a personalidade, vamos falar sobre o Casarão da Cultura. Vamos saber por que Casarão da Cultura, Casarão da Memória. Por que Casarão da Memória? Quero saber de Diniz, Adonis Diniz, por que agora é o nome Casarão da Memória. Então, quero pedir permissão aí aos ouvintes que nos acompanham, ouvintes fiéis que acompanham o programa, e informar um pouco qual o serviço que o Casarão da Memória presta à sociedade estanciana. A gente vamos saber qual o serviço que é ofertado. Então, vamos bater um papo antes de iniciar o nosso entrevistado com Adonis Diniz. Nós vamos veicular aí, para o ouvinte acompanhar, 3 vídeos produzidos pela SECOM, da Prefeitura de Estância.
vou botar aí os vídeos. Fique atento aí, o ouvinte que não conhece o Casarão da Memória. Veja os vídeos aí para ver como tá o Casarão da Memória. O que a Dona Denise preparou para os cidadãos estancianos, para os turistas e para os alunos. Solta aí, Melinho. É aqui que eu vou ficar, em Estância. Daqui eu não saio mais, vem pra Estância. Ô cidade linda demais. Estância do Barco de Fogo, do melhor São João do nosso país. Cidade Jardim de Sergipe, quem vive nessa terra é muito feliz. Estância, daqui eu não saio mais, vem pra Estância. Ô cidade linda demais. Estância do Barco de Fogo, do melhor São João do nosso país. Cidade Jardim de Sergipe, quem vive nessa terra é muito feliz. Estância, daqui eu não saio mais, vem pra Estância. Ô cidade linda demais. Estância do Barco de Fogo, do melhor São João do nosso país. Cidade Jardim de Sergipe, quem vive nessa terra é muito feliz. Estância, daqui eu não saio mais, vem pra Estância. Ô cidade linda demais. Estância do Barco de Fogo, do melhor São João do nosso país. Cidade Jardim de Sergipe, quem vive nessa terra é muito... Aí é um videozinho produzido pela Secom, mostrando o Casarão da Memória. Vamos ver o vídeo número 2. Você já conhece o Casarão da Memória? Este é um espaço feito para preservar a história, cultura e tradição que fazem de Estância o berço da cultura sergipana. E a partir de hoje, vamos iniciar uma série de vídeos que vão contar um pouquinho da história desse espaço, com exposições, salas e curiosidades que contam a história do nosso povo. Se você gosta de história, cultura e das tradições estancianas, acompanhe a nossa página e venha conhecer o Casarão da Memória. Esse é o vídeo número 2 aí. Vamos agora assistir o vídeo 3, produzido pela Secom da Prefeitura Municipal de Estância. Solta aí, Melinho. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado com você, meu bem. Com esse rebolado teu corpinho fica mole, e nesse bole, nesse vai e vem, o coração da gente chega a lateja, e a gente só deseja passar bem com você, meu bem. No xenhen, no xenhen, no xenhen, com você, meu bem. No xenhen, no xenhen, no xenhen. Isso seria necessário e hoje está acontecendo. Ver tudo aqui, a nossa grandeza, a nossa riqueza está toda aqui dentro. É uma coisa fora de série. Fiquei muito feliz. Estiver disposto para ganhar. É um ambiente criado, pensado para que a gente possa manter permanente essa atividade aqui, aqui na rua, a varanda cultural, o Casarão da Memória, com atração local, com batucada, com barco de fogo, espada, pelo menos acontecendo uma vez a cada mês. Então sejam bem-vindos, venham para a Estância, venham para o Casarão da Memória, que aqui tem cultura e história. Os 3 vídeos aí, falando um pouco do Casarão da Memória, para o ouvinte saber as tradições de Estância. Vamos agora ler a biografia do nosso entrevistado. Adoni Diniz, diretor artístico, ator, poeta, produtor, dramaturgo, manager da agência de modelos AD Trend Models, coordenador do Casarão da Memória de Estância, vice-presidente do
SATED, Sindicato dos Artistas e Técnico de Espetáculos de Sergipe, vice-presidente da ANPB, Academia Nacional da Poesia Brasileira, figurinista, decorador de evento, carnavalesco e artista plástico. Casarão da Memória é um espaço de preservação da memória e dos pertencimentos estancianos, lugar de revisitar e trazer à tona imagens e personagens que comporam e compõem a nossa história, sendo representantes de um período ou de uma geração. Espaço de conhecimento de nossas tradições, de raiz e a ancestralidade local. Reconhecer e preservar a história é um exercício de cidadania que nos fascina e nos empodera de valores em defesa dos nossos patrimônios e pertencimentos. Boa noite, 19h11. Estamos aqui no estúdio pela primeira vez, entrevista exclusiva. Primeira vez que a Dona Denise dá entrevista ao Sistema Rádio Web de Comunicação. Na Rádio Net, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estamos ao vivo aí, transmitindo aí. Boa noite aqui na bancada, a Dona Denise. Boa noite. Me fale um pouco aí, a Dona Denise, sobre esse nome, Casarão da Memória. Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Estância Agora. Né? Agradecer o convite, é um prazer sempre estar onde a cultura nos aponta, onde a cultura nos integra. Sendo Estância berço da cultura sergipana, é uma honra estar levantando sempre essa bandeira e fazendo com que a nossa cultura alce grandes voos, né? Ou mais voos ainda. O Casarão da Memória foi um espaço criado para que a gente pudesse proteger os nossos maiores e melhores valores estancianos. Estância é uma cidade rica desde a sua fundação, né? E nada mais justo que a gente tivesse esse espaço. Ele surgiu a partir do Memorial do Fogo, né? Que ficou um bom tempo, e quando o nosso prefeito André Graça entrou agora, né, na gestão, Cláudia, sua esposa, não é? Ficou muito interessada, gostaram muito da ideia e surgiu o pensamento, por que não a gente crescer esse espaço? Não é? E aí eu fui convidado para agregar esse projeto e torná-lo possível. Aí eu desenvolvi toda a ideia, criei todos os departamentos, o nosso secretário Marcel Veloso abraçou a ideia. Quando ele viu o projeto, ele gostou muito e falou, vamos fazer. E André, quando ele percebeu a grandiosidade e a necessidade daquele espaço, não mediu esforços para que essa ideia fosse possível. Então, o Casarão da Memória foi um espaço criado a várias mãos, com vários pensamentos, com vários intuitos. E é um espaço que ainda está sendo criado. Diga-se de passagem que ele é um espaço em constante movimentação. Nós temos o nosso acervo fixo, né, à disposição, que fica diariamente aberto para as visitações, e também os espaços alternativos onde acontecem as homenagens, acontecem as pequenas exposições e os pequenos momentos, né? O Casarão da Memória é isso, é um espaço do estanciano para o estanciano e do estanciano para o mundo. Nesses 2 meses de existência, nós fizemos a abertura dele no dia 5 de junho, numa festa muito linda, um dia de muita chuva. Eu estava presente. Mas, assim, foi um dia muito lindo mesmo. Assim, eu fiquei muito feliz, muito emocionado, e ver que as pessoas corresponderam a essa necessidade, não é? E a ideia de que ele permaneça durante muito tempo. E nesse pequeno espaço de tempo, a gente já teve visitas ilustres, não é? Tivemos a secretária adjunta da Juventude, né, a ministra adjunta da Juventude. Qual o nome dela, lembra? Renata, se eu não me engano, Renata. Ela... Do governo Lula. Do governo Lula. Sim. Ela ficou encantada com o espaço. Agora, no final do ano, acho que talvez ela volte novamente. Ela quer ir lá novamente, tirou fotos. Tem um espaço instagramável muito lindo, não é? Que as pessoas podem tirar foto, tem sensação
de que está soltando um barco de fogo, isso é legal. É um espaço muito interativo, onde você entra e você se sente parte dele, né? Você vê coisas que você já viu, coisas que você vê na nossa cidade e você acaba absorvendo essas ideias. E a gente tem uma assessoria lá, nossa equipe conta com assessoria técnica de vários colaboradores da nossa prefeitura que atendem as pessoas. Então a gente faz a visita monitorada. E as visitas elas são diagnosticadas de acordo com um público específico. Então nós temos alunos do fundamental menor, fundamental maior, alunos do ensino médio, universitários, pesquisadores, né, curiosos, professores que se integram lá. E essa visitação conduzida, ela é feita de acordo com a necessidade do visitante, né? Nós tivemos também uma visitação dos usuários do CRAS, que foi muito interessante, uma experiência maravilhosa, onde eles puderam ter esse contato direto com a nossa história, com as nossas personalidades, com os nossos ícones de engrandecimento da nossa cidade. E sair encantado, é uma enciclopédia viva. Então você quer conhecer a estância, você vai no Casarão e você sai de lá, no mínimo, com pequenas noções do todo que é a estância. E no máximo, se você for um grande pesquisador, um grande curioso, você sai de lá com uma bagagem muito grande a respeito da nossa cidade. Denise, quais os personagens que tem lá já, que já está desde a inauguração, que está lá disponível assim, instanciando, e sobre o Casarão da Memória, assim, o que é que vem ainda? O que é que vocês pretendem ainda? Porque a Estância é uma cidade cultural, cidade berço da cultura. Esse ano teve o centenário do Dr. Jorge, o centenário de Pedro Siqueira. Assim, quais personagens já tem lá disponível, quem quiser visitar? O espaço ele foi pensado em... o casarão inteiro está aberto com várias salas, né? Então na primeira sala a gente tem na abertura o Grande Barco de Fogo, que é o nosso patrimônio imaterial, com os marujos do Chico Surdo, né? E paralelo a isso a gente tem um painel que vem a historiografia estanciana, onde a gente fala da fundação, né, das mudanças políticas que houve na cidade, ou seja, a gente prepara o visitante com Estância, o que foi, para ele ir se entendendo e se sentindo dentro dessa história, né? No segundo momento, você tem uma parede grande com telas antigas, que essa ainda está sendo montado, porque tem muitas, por exemplo, tem uma foto de 1870 que ela está sendo tratada, porque a qualidade dela não era satisfatória para o tamanho do painel que a gente pretende, que são painéis de 1,40 por 1. São painéis grandes para dar maior visibilidade. Então, essa parte da estância antiga ainda está sendo trabalhada por técnicos para a gente conseguir uma maior e melhor valorização da fotografia e do estudo como um todo, né? Então, tem várias fotos antigas que nós conseguimos, mas que a qualidade não permitia o tamanho. Então, a gente só está com uma foto de 1950, né, que é do Largo Nivaldo Silva, né, onde você vê a antiga casa de Pedro Siqueira, onde você vê a Casa dos Amados, o Magazine Fabiola, né, o Jet Fiber, que era o Lucila Dávila, os Sobrados. Então a gente tem aquela parte ali muito legal, e tem a parte do Bar Central, que funcionava a nossa antiga rodoviária, né, os nossos pontos de encontros e desencontros da nossa cidade. E também tem lá a nossa Marinette, a famosa Marinette, que depois o então prefeito Nivaldo Silva cria o trio Luminosidade, né? Então você tem essa parte. Logo de cara você tem móveis de chapéus, de busca-pés, de tabocas, com um pilão antigo, centenário, que está lá exposto, onde você tem essa visão do que era o pisa-pólvora de antigamente. Na sequência ainda está sendo montado a galeria dos fogueteiros, né? A Galeria Chico Surdo, que vai ser um espaço de pertencimento dos fogueteiros, de ontem, de hoje, de sempre, né? Onde a gente vai estar falando um pouco das associações de fogos que tem aqui, daqueles fogueteiros expoentes, daqueles que fizeram a história da nossa cidade, a história quando eu falo no sentido de tradição, nossa tradição junina. Então tem esse espaço.
Temos a Sala das Sete Maravilhas, onde você tem as Sete Maravilhas estancianas, onde você recebe orientações sobre como aconteceu essas escolhas, de que forma que esses monumentos foram eleitos e aprimorados e como eles estão hoje, não é? Nós temos uma parede, a Galeria dos Ex-Prefeitos, né, que ficava lá na prefeitura e não tinha muito acesso. A nossa primeira-dama falou que queria que as pessoas conhecessem a nossa história política sem precisar estar indo ao Paço, que nem todo mundo está indo ao Paço, vai ao Paço na sala de reuniões, mas todo mundo pode ir, né, principalmente alunos, ir ao nosso Casarão da Memória e ter contato, e é um sucesso, né? Ter todas aquelas telas, são 21 quadros, não é? Porque alguns prefeitos que tiveram 2 mandatos, devido ao tamanho da parede, a gente reduziu uma foto, mas colocou o período em que ele foi gestor, né? Todos os períodos que ele participou enquanto gestor da nossa prefeitura. E é um espaço muito encantador, onde a gente tem a oportunidade de ver Núbia Nabuco Macedo, a primeira prefeita eleita no Brasil, né? Que é a Instância é pioneira de tudo. É muito lindo assim você conhecer e se encantar um pouco com a nossa história, porque a gente vê que é um povo aguerrido, é um povo muito bom, um povo trabalhado, um povo muito entusiasta e bom em tudo que faz. E em frente nós temos a Sala das Artes, né, onde a gente faz uma homenagem à nossa grande amiga e escultora Judite Mello, que partiu, né, e a gente tem os herdeiros de Judite. A gente tem a obra dela, Conceição, né, a Nossa Senhora da Conceição, que é o carro-chefe de todo o trabalho dela. Nós temos uma Nossa Santa Rita de Cássia, que foi confeccionada pela filha dela, né, Rosa, que também é falecida. Temos hoje vivo Edgar, que é o neto, e Jonas, que é o filho. E nós temos 2 obras deles lá também. E a posterior, que ainda também tem uma parte que ainda está em processo de montagem, que é uma parede só com artesanato estanciano. Artesanato que é onde você tem a visibilidade, ou seja, quem trabalha com barco de fogo, quem trabalha com azulejaria, essas especificidades puramente estancianas vão ser também estando compostas nessa parede. Temos também uma parede nesta mesma sala de artes plásticas, né? Que tem alguns artistas renomados. Nós temos Heraldo Lima, Sulo, Claudomiro, Felipe Leite, que é um artista novo que está despontando aí pelo mundo afora. Fico muito feliz porque Felipe foi um achado, né, recente, e ele em pouco tempo ele entendeu o que é o fazer artístico, entendeu o que é viver da sua arte e criou os seus próprios mecanismos, não é, de subsistência. E hoje ele tem quadros expostos na Áustria, em São Paulo, com celebridades, com tudo. E aqui nós temos vários políticos também que são agraciados com o trabalho de Felipe. Ô, Diniz, e a Galeria Félix Mendes? A Galeria Félix Mendes, ela surge antes do Casarão, né? Claudomiro... Explica um pouco aí. Claudomiro, ele... Claudomiro, Claudomiro, que é o Claudô. É o Claudomiro é Claudô. Claudô, exatamente. E o nosso Claudomiro Claudô, né, ele sempre teve essa visão diferenciada de um espaço de artes plásticas na nossa cidade. Ele mantém alguns salões, tudo, e sentia aquela falta de espaço. E a secretaria abraçou esse projeto também e ficou muito bom. É um espaço que ele participa do Casarão, mas também tem a vida própria dele, né? Onde você pode comercializar telas. Você vai lá, se você gostar de algum trabalho ali, você encomenda direto ao artista ou você compra já o trabalho ali. Então, um espaço de visibilidade onde você tem vários estilos de artes plásticas com vários artistas da nossa cidade. Isso também é um espaço muito ganhador da nossa cidade. É muito interessante e as pessoas ficam encantadas quando chega lá, porque você vê desde o realismo ao surrealismo, né, a natureza morta, um cubismo, você vê todas as correntes, né, artísticas que percebem e perpassam a história da arte, né? E isso é bom a gente ver também que os nossos artistas eles têm esse grau de conhecimento e de necessidade de criação,
e disposição. Diniz, quem procura mais o Casarão da Memória? O povo estanciano ou as pessoas de fora? Vai pesquisador, historiador, aluno de escolas, de universidade? O espaço ele é muito eclético, né? Porque até então a Estância não tinha esse espaço. E aí até hoje as pessoas passam, aí olham, posso entrar? Claro que pode. É um espaço nosso. Então a gente tem a dona de casa que está indo na feira e passa, sente curiosidade de ver e entra para conhecer o espaço. Tem os turistas, né, que quando eles chegam ficam encantados, né, com o conhecimento da história. Nós temos as escolas, porque para o professor é um ganho muito grande, né, porque você tem uma abrangência muito grande sobre Estância, né, que o professor não consegue atingir em sala de aula, porque em loco você tem toda a parte técnica, né, de construção das histórias, das fases que você participa, e você tem um contato visual, né, e também o tato das peças, né? Embora a gente não goste que toquem muito, mas algumas peças a gente deixa tocar, né, que as pessoas toquem, principalmente os alunos, que eles toquem, sintam um pouco do peso, da textura. Isso é muito bom. Então é um espaço que ele é multifuncional, assim. E os estancianos, o que mais me encanta é os estancianos quando eles chegam lá. Porque turista para ele é novidade. Agora, para o estanciano, quando ele chega lá e vê tudo aquilo, é incrível. Nós tivemos a visita, aí logo pela manhã a gente falando dos ex-prefeitos, tudo. E aí eu comentando que não fazia tempo que eu não ouvia o Dr. Roberto Bahia, né? Daqui a pouco a gente conversando sobre isso, demorou uma hora e meia, 2 horas. Aí Big Leo, que trabalha com a gente, ele falou: você não sabe quem tá aí? Eu, quem ele? Dr. Roberto. Eu digo aqui, ele falou: Eu achei que era brincadeira dele, né? Quando eu levanto, é o Dr. Roberto lá. Todo feliz, todo encantado, diante da fotografia dele, vendo a história dele sendo reconhecida. Então foi muito prazeroso, o filho Robson, né, cuidando dele. E Rita já tinha me ligado, né, que Rita trabalha Bahia, que ela trabalha no Palácio do Governo, né, no cerimonial, e ela tinha, durante São João, ela veio aqui para conhecer, né, e não conheceu porque era noite, ela não avisou. E aí ela me ligou. Eu disse: o dia que você quiser, você pode vir, porque o horário de funcionamento do Casarão da Memória é das 7 da manhã às 13. Porém, ele está aberto o tempo inteiro. Você pode programar as suas visitas. Você vai chegar um grupo de turistas à noite. A gente abre à noite para recebê-los. Olha, tem os alunos da tarde. Nós abrimos à tarde para recebê-los. Então, assim, tem o período normal de funcionamento da prefeitura como um todo, mas o equipamento ele é volátil nesse sentido, que a gente se adapta à necessidade do visitante, desde quando tem essa demanda. Tivemos também um grupo de merendeiras de Itabaianinha que vieram fazer uma capacitação aqui, ficaram encantadas, fizeram uma festa, que elas se divertiram, tiraram foto, brincaram, curtiram. Então é um espaço muito legal. Partindo depois das outras áreas, nós temos a área das indumentárias, né, que é uma parte reservada aos figurinos de quadrilha, batucada. Você conhece um pouco dos adereços, dos instrumentos, o tamanquinho da batucada, como se processa essas festas, um pouco da nossa culinária, que a gente tem os cubos rotativos, que você pode tocar, interagir com eles e tá vendo uma série de fotos. Temos todo o espaço do Memorial do Fogo, onde você tem contato com a construção da pólvora, do busca-pé, da espada e do barco de fogo, né? O barco de fogo ele está no teto, você vê exatamente como ele se processa durante a sua corrida, né? E a gente tem um técnico, Leonel Rodrigues, que é fogueteiro também, que ele faz toda essa incursão do fazer, do manuseio do fogo, né? E de como ele se processa. Temos também uma área que logo quando eu criei foi uma área que era muito de interesse. Como eu sou das letras e gosto dessa questão, que é o espaço das letras, né, da academia, do Clube dos Poetas, do cordel e tudo, eu achei que é uma área que eu digo, as pessoas não vão se interessar tanto, pelo contrário. Assim, é uma área que mais encanta, ela não está pronta ainda toda como a gente quer, né?
ela ainda precisa de algumas questões também, como de fotografias. Nós temos um problema muito grande aqui em Estância com essa questão das fotografias, que a gente tira fotos, mas não tem cuidado. Então as fotos antigas, quando a gente vê, não tem qualidade, e nunca houve essa preocupação. A gente recebe materiais que quando a gente quer restaurar, aí hoje com toda a técnica de impressão, a qualidade fica ruim. E a gente acha que é má vontade, mas não é não. Quando você abre na tela, os pixels é muito reduzido, aí a gente perde muita qualidade. Então, tem fotos da academia, tem fotos do clube, também está passando por esse processo de manutenção, para poder a gente em breve poder expor, não é? E essa sala a gente tem os cordéis de Saletinha Nascimento, nossa grande rainha do cordel. Temos de Seu Enoque, temos de Antônio Batista do Porto, um acervo muito grande. Ele é um escritor, um cordelista assim, que tem um acervo. Ele, Saletinha, tem um acervo imenso de livretos de cordel, muito incrível, né? Inclusive o São Antônio tem um sobre Estância, que a gente está conversando assim em primeira mão, né? Agora O senhor Antônio, você fala Antônio Batista, ex-conselheiro tutelar, que mora no bairro Portaria. Ele tem um cordel todo voltado com a história de Estância. Eu estou tentando fazer um trabalho com ele agora, para a gente fazer um evento na Estancianidade, relançar esse cordel dele, para que as pessoas não conheçam, porque foi há muito tempo, inclusive o Dr. Ivan, que ajudou na produção dele. E o Dr. Ivan, ele é um grande incentivador do cordel. Ele compra os livros e presenteia as pessoas, assim como o nosso licor. Os presentes dele são sempre nesse sentido, assim, de fazer prevalecer o sentimento da estancianidade, os produtos da nossa cidade sendo levados além fronteiras, né? E aí a gente tem esse projeto que a gente pretende agora em outubro. Tá bem encaminhadinho, vai dar certo. Já deu. E é um espaço muito interessante. E lá só tem literatura estanciana. Zé de Pucino tá lá. Zé de Pucino, eu vou falar já sobre esse espaço. Esse espaço aí, só com literatura estanciana, livros sobre Estância. A gente está montando um banco de dados para estudo com as teses de faculdade, onde os projetos de TCC, de mestrado, né, de doutorado, que são feitos em defesa da nossa cidade, né, que fala desse universo aqui. Então eles vão estar lá também. Só sem querer interromper, nós vamos ao comercial e volta já. Tá certo. Até do horário. E aí eu falo do Zé de Pucino. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Asteco Contabilidade. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. Que tal começar o seu dia com um café fresquinho, um pão quentinho ou aquele cuscuz recheado que todo mundo gosta? Aqui na Grão Real, o seu café da manhã pode se tornar um momento especial. Temos uma variedade de produtos esperando por você. Venha começar o seu dia com a gente. Estamos te esperando. Grão Real, aqui a Realiza é você. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 mega. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. Armações a partir de R$ 49,90. E o atendimento mais elogiado da região. Ótica Pupila, pioneira em fazer você enxergar melhor e se sentir incrível. Olha!
Bora, Jurema. Você não quer divulgar, não, é? Você pode ficar aí babando as carnes? Bora, Jurema. Ai, peraí, não é porque eu tava aqui babando a carne. A menina tem uma churrasqueira enorme aqui agora na Saboreal. Era só restaurante, agora é restaurante, churrascaria. Mostra aqui as carnes que tem do povo. É picanha nobre, é pão de alho, é medalhão, é filé com queijo. É a famosinha do churrasco, a picanha mesmo, a alcatra, o bife ancho, cupim no bafo, carneiro. Olha aqui, também tem uma ruma de coisa, tem um banquete aqui enorme, uma mesa cheia de comida gostosa. O atendimento aqui é de qualidade, nós temos uma equipe pronta pra te receber. Nós chegou aqui, ó, é só entrar e se deliciar com a comida boa e o churrasco da Saborear. Ah! Você sabia que animal silvestre também precisa de atendimento veterinário? Aqui na Tina Pet, eles recebem um atendimento especializado e com todo o carinho. Consultas ajudam a prevenir doenças e garantir mais qualidade de vida. Seu animal merece cuidado. Agende já uma consulta aqui na Tina Pet. Mais um mês de conscientização e luta pela igualdade. Agosto está aí, e com ele a campanha Agosto Lilás, período dedicado ao combate à violência contra a mulher. Uma iniciativa importante que busca unir esforços para construir um mundo mais seguro e justo para todas. Um mês em que vestimos a cor lilás não apenas como um gesto simbólico, mas como um compromisso coletivo de combater a violência que muitas mulheres ainda enfrentam em suas vidas. O Agosto Lilás nos lembra que juntos podemos criar um mundo onde todas as mulheres vivam sem medo, com dignidade e respeito. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é um assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite, mais uma vez. Programa Arquivo da Nossa Gente. Hoje na bancada, o poeta Adonis Diniz. Tá falando aqui sobre o Casarão da Memória Estanciana. 19 horas e 37 minutos. Eu quero perguntar a Dona Diniz, antes dele me responder a pergunta. A Prefeitura Municipal de Estância tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade em homenagem ao centenário do engenheiro e jornalista Jorge Prado Leite, em reconhecimento à sua trajetória e ao legado deixado para o município. Na próxima quinta-feira, depois da manhã, dia 6 de agosto, às 9 horas, no Casarão da Memória. Que tipo de homenagem o Casarão da Memória vai fazer ao visionário, um homem que era muito caridoso, o engenheiro jornalista Jorge Prado Leite? Então, Fabinho, o Casarão da Memória, como ele trata dessa questão da personificação e dos vultos ilustres da nossa cidade, a gente tem esse compromisso também da manutenção desses vultos históricos, né? A respeito de tudo isso, nós tivemos a nossa primeira homenagem com o centenário de Dom Delbrando, que foi nosso segundo bispo emérito da nossa cidade. Então, ele não pôde vir porque um dia antes teve uma grande festa lá em Recife, né? Maceió, né? É longe onde ele está. E ele não pôde vir, mas viu os representantes da igreja,
de lá, os cuidadores deles vieram, trouxeram as falas dele, e nós fizemos uma homenagem no salão com uma fotografia dele muito linda, com um pouco da história dele. Vai ser agregado também a foto de Dom Coutinho, né, que é o nosso primeiro bispo emérito. E o segundo homenageado agora é o Dr. Jorge do Prado Leite, né, que faz o centenário de vida dele, de existência, né? De nascimento dele. Dr. Jorge é a origem de Estância. Né? Você tem algo para contar, Denise? Algum fato sobre o Dr. Jorge que você vivenciou? Meu primeiro trabalho foi na Sujipe. Assim, meu pai era muito amigo dele, a minha mãe. E quando meu pai faleceu, eu fiquei muito desorientado. Embora criança, eu sempre fui muito à frente do meu tempo, eu queria trabalhar. E aí ele pegou, minha mãe falou com ele, ele falou, manda o menino vir aqui. Aí eu fui, fiz um teste com a Dona Laura, né? Eu, Márcio de Tarati, Moisés, já trabalhavam lá, e foi o meu primeiro trabalho. E eu era estranho, porque eu nunca tinha trabalhado, eu chegava lá tudo antigo, aquelas máquinas imensas, era um universo novo, e nós fomos trabalhar na Caísa, né? Ele estava muito atrasado, muitos documentos atrasados com o período que os funcionários que entravam não permaneciam, não se adaptavam. E eu e Márcio, a gente se integrou ao sistema. E em 2-3 meses, nós colocamos toda a parte contábil que nos competia em ordem. E ele ficou muito feliz, né? E aí depois eu fui fazer um tratamento de saúde em São Paulo. Ele falou com a minha mãe que se a minha mãe quisesse fazer aqui, ele bancava tudo. Só que minha mãe optou em que eu fizesse em São Paulo. Aí eu me desliguei da fábrica. Senão acho que eu estaria até hoje lá, porque eu gostava. Porque era uma viagem, você chegar assim, você tá na cidade e quando você desce ali, passa a Vila Operária, você já entra em um universo cultural muito grande, histórico. Quando você chega ali naquela parte da ladeira com aquelas pedras centenárias ali, coloniais, a gente já se encanta, aí abre com aquela fábrica toda bonita. Você passa a ponte, chega lá, você vê outro universo. Então é uma... Para quem gosta de história, para quem tem essas vivências da cidade, é um cenário novo a cada dia, porque você tem contato direto com a natureza, é água, floresta, né? A Mata Atlântica, os leites, eles têm muito essa questão da preservação do espaço ambiental, isso é muito bom, né? E Dr. Jorge, para mim, foi um grande homem, um grande visionário da nossa cidade, um grande empreendedor. Não é à toa que o patrimônio dele se mantém, né, na família há todo esse tempo. Então ele é digno e merecedor de uma homenagem. Nós vamos ter no dia 6, né, na quinta-feira, às 9 da manhã, nós vamos ter essa segunda abertura desse salão, onde a gente passa um mês fazendo essa homenagem, né? Aí o salão, nesse momento, o salão torna o nome Jorge Prado Leite. É um espaço de inicial, é um hall de entrada, não é? E você, nesse período, você pode ir lá, você vai encontrar livros, você vai encontrar artefatos dele. Quero agradecer a você, né, doutor Ivan, por todo esse carinho que vocês tiveram, né? O nosso casarão, a gente aceita as doações das famílias que queiram participar um pouco dessa história, trazer um pouco à tona. Você tocou no assunto. Denise, se algum familiar quiser fazer uma doação de algo desses personagens, procura quem? Pode me procurar o nosso secretário Marcel, lá no Passeio Guanabara, ou diretamente no Casarão. Nós temos na sala de literatura um cavalete, onde a gente pretende sempre, a cada mês, estar expondo esses personagens que até então não são tão conhecidos ou precisam ser relembrados, né? A gente costuma dizer que não é visto, não é notado. As pessoas falam muito e a nossa memória é muito curta. É verdade, e essa questão da preservação, ela passa por esse viés da gente trazer sempre à tona essas vivências para que a personalidade, né, não seja esquecida. Que o nosso estanciano, nessa sala, eu intitulei Estanciano à Beça, né? Ou seja, os estancianos, todos os estancianos são bons à beça, né? Então tudo que está lá é bom. Precisa ser visto, precisa ser estudado, precisa ser notado, né? Até a Dona Maria das Batatas. Quem é Dona Maria das Batatas? Vamos conhecer a história dessa senhora.
quem é essa senhora, o que ela fazia, qual era o processo dela de construção da batata, porque todo vulto é ilustre, todos são ilustres. O estanciano, ele é histórico por si só e merece cada um ser contado da sua maneira, ao seu modo e ao seu tempo, né? Isso é muito importante. Ô, Diniz, e Zé de Pocinho? Zé de Pocinho, você foi um precursor, né? Porque quando a gente estava no processo de construção, era um projeto que a gente não iria colocar logo de cara, ele viria depois. E você chegou, falou e já trouxe o objeto. Eu falei, caramba, que legal. Então, assim, você de uma certa forma apressou o nosso pensamento de construção. Tá lá exposto, vai continuar sendo exposto. É bom as pessoas conhecerem um pouco da história do Zé de Pocinho, o político, o pai, o amigo. Tem amigos dele que passam, que vê e leem, olha, Zé de Pocinho. As pessoas se identificam. O bom da questão do casarão da memória é você, como eu falei logo no início, você se perceber nessa história. Você entra, você tem algo ali que é seu. Você vê um amigo seu, você vê um prefeito que você conheceu, você vê um pilão que você já viu, ou que você sentiu, que você imaginou. Então, assim, você acaba participando desse processo histórico e social e cultural da cidade. Então, o espaço, né, o casarão da memória, é esse espaço querido, que está sendo tratado com muito carinho, assim. Fico muito feliz e muito honrado de estar à frente coordenando esse projeto da secretaria, agradecer ao prefeito André, Graça, a Cláudia, a Marcel, a Paulo Ricardo, ex-secretário também, que logo de início ele agregou, né? Ao Claudô, que está ali diuturnamente trabalhando em função disso. São os abnegados da cultura que levantam a bandeira e fazem manter tudo isso de pé, né? E tem também o Casarão da Memória, ele tem também o espaço social, né? O que é o espaço social? Exatamente. O espaço social a gente denominou da varanda cultural. Nós temos o casarão e lá no fundo do casarão a gente tem uma varanda, né? E nós resolvemos fazer a varanda cultural. Uma vez por mês a gente vai reunir artistas, amigos, convidados, professores, ou seja, a sociedade estanciana, a comunidade estanciana, os protagonistas estancianos a se reunirem num bate-papo, uma mesa redonda, uma apresentação de dança, regado à música, né? Sempre um pé de serra, uma bandinha, a questão do artesanato local agregado também, a gente movimentar essa economia criativa, né? Onde a gente tem o pessoal do Engrena, o pessoal do Jardim de Sergipe, dos Mãos, acho que os Mãos Abertas. São as associações que compõem, eles vão estar sempre lá também representados. Então, é um espaço onde o artista é o foco naquele dia, né? Geralmente vai ser sempre ou na primeira ou na última sexta-feira do mês, né? O próximo agora vai ser 28 de agosto. Então todo mês terá uma exposição no Casarão da Memória. Não exposição, o Varanda Cultural. Uma varanda cultural. Uma varanda cultural, onde você vai degustar uma comida típica, um bolo, um doce, um licor, uma cerveja, uma água, um refrigerante, ouvindo uma boa música da cidade, conhecendo um pouco dos artistas da cidade. Sempre vai ter algum artista ali que vai ser o foco da vez, né? Qual local, Diniz, por ouvinte saber, aonde é o Casarão da Memória? O Casarão da Memória, ele está situado na Rua do Pernambuquinho. Estância, partindo para a parte histórica, Estância... A Rua Divaldo Carvalho Costa. Divaldo Carvalho Costa, o antigo Pernambuquinho. Por que Pernambuquinho? Porque toda a nossa cultura de manutenção, nossa cultura de empreendedorismo vinha de Pernambuco, que era o centro do Brasil a nível de construção, de manutenção de produtos, né? Era o grande distribuidor de produtos. Então, como Estância recebia tudo isso, virou Pernambuquinho, ou seja, era um pequeno centro do mundo, estava ali, não é? O antigo Banco Mercantil, a Fábrica do Instituto Valquíria, os Secos e Molhados de Alvéolos, Nivaldo Silva Irmãos. Então é uma rua, historicamente, onde surgiu o comércio, inicialmente, ali no Pernambuquinho.
Então, a Rua de Valdo Carvalho Costa, não é? 335 é o Casarão da Memória, do lado da Sambig. A Sambig Papelaria, que do outro lado já é a Sambig Malharia. Então, do lado da Sambig Papelaria, você chega lá, é sempre bem-vindo, vai ser bem atendido, tem sempre uma água, um cafezinho para a gente estar recebendo vocês. Ô, Denise, depois que foi reinaugurado o Casarão da Memória, com essa nomenclatura Casarão da Memória, já teve alguma personalidade de fora que já apareceu assim, algum político, alguém da cultura de Sergipe que veio de Aracaju, assim, alguma pessoa importante que tem assim, alguma figura ilustre? Sim, tivemos na comemoração do centenário do Delbrando, nós tivemos várias personalidades que estavam presentes. A ministra adjunta da Juventude já visitou, Dr. Roberto Bahia, ex-prefeito. O nosso bispo, né, Dom Genivaldo, ficou encantado. Quando ele entrou lá, assim, ele ficou enlouquecido, quer tirar foto de tudo, fotografou bastante, ficou muito feliz. Os proprietários do casarão, né, ficaram extremamente felizes porque eles pertencem ao espólio de Raimundo Juliano e era uma necessidade da esposa dele que aquele espaço fosse transformado em um balcão de cultura, em um espaço cultural, e foi o que mais ela pediu, e Raimundo Juliano faleceu dizendo isso para os filhos, né? Então, quando eu levei a proposta para Oscar, que é um dos herdeiros, né, ele ficou extremamente feliz. E aí no outro, quando ele começou a ver para ele, falou: olha, vamos pensar já em uma iluminação cênica, né? Ou seja, a gente colocar uma iluminação externa no prédio para valorizar, porque o espaço de cultura ele tem que ser ocupado como cultura. A estância tem, e lá também tem o corredor dos patrimônios, né? Onde a gente tem fotos do nosso patrimônio artístico, arquitetônico. A estância precisa que esses espaços sejam ocupados, né? Porque se não há preservação, se não há esse interesse, se não há essa boa vontade, o proprietário em si vai para a especulação imobiliária. E a gente vê os nossos casarões aí sendo fechados, abandonados, e quando você vê, ele está no chão, né? A casa que pertenceu a Raimundo Silveira Souza, um casarão lindo com assoalho de madeira, com teto bonito, lustre, coisas, foi comprado por um empreendedor, ficou fechado, resultado, está começando a desmoronar. Daqui uns dias a gente vai ver ele embaixo, não vai poder fazer mais nada. Já estamos chegando ao final, 19 horas e 51 minutos. Estamos com a Adonis Denise, que é o diretor do Casarão da Memória. Já estamos nas considerações finais. Denise, em uma palavra só, resuma o Casarão da Memória. História. História do povo estanciano. É o que resume o nosso casarão. Você vai ver ontem, hoje e daqui uns dias o amanhã. O que é que está vindo? A gente tem uma geração super nova aí, principalmente nas batucadas, nas escolas de samba. Teve uma curiosidade muito linda, foi um grupo de alunos do SESI fazer visitação, né? E dois fatos me deixou muito feliz. Um deles foi um aluno que se interessou pela parte da tradição do nosso fogo. E aí eu perguntei para ele: você é parente de algum fogueteiro? Ele falou: não. Por que você se interessa tanto? Eu gosto. Eu me vejo nisso. Então ali a gente tem o nascimento de um mestre do fogo. E quando a gente foi para a de literatura, que foi o meu primeiro confronto real, né, com essa visita, eles se encantaram a tal ponto que a professora disse: olha, a gente vai ter que interromper porque eles têm horário para voltar. E aí um dos alunos chegou, olhou para mim e falou: posso lhe pedir uma coisa? Eu pensei que ele pediu um livro de cordel, né? Eu disse: pode. Eu quero lhe dar um abraço. Obrigado por essa experiência, que coisa legal. E no outro dia eles estavam lá pesquisando na varanda, né, que tem umas mesinhas, que aí você pode ir lá, pegar o livro, sentar, que a gente não faz o empréstimo, porque são exemplares únicos, né? E que pertencem ao acervo. Então você pode pegar, sentar, fazer a pesquisa ali, tomar uma água, um café. A gente vai estar sempre recebendo. Então foram duas experiências maravilhosas. Então, que resume o Casarão da Memória: história.
Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar algo? Quero que sim. você No pode, mesmo, fica à vontade. Dia 6 também, a gente está tendo as comemorações da Lei Maria da Penha, né? 20 anos da Lei Maria da Penha. Então a Secretaria da Mulher, com a doutora Alessandra, a Lupinha, as meninas de lá, elas solicitaram um parte do nosso espaço para uma instalação alusiva a isso. Então nós cedemos uma sala, e essa sala vai estar aberta para visitação dentro do processo do casarão, como também para escolas, voltado para a Lei Maria da Penha, né? Onde vai ter vídeo, vai ter um painel onde você vai presenciar um pouco da história dessa mulher, da valorização do trabalho das mulheres, das políticas, né, das mulheres aqui em Estância, como está sendo desenvolvida por essa secretaria, por esse corpo de pessoas que abraçam essa causa, que é uma causa muito recente, com feminicídio, com a questão da transfobia, dessas questões que envolvem a mulher nos seus vários viés, né, de história de evolução, que é difícil para algumas pessoas entenderem, mas o mundo é feito de uma construção de cada momento. E a cultura, ela é essa construção eterna de pensamento, de fase, de socialização, né? Então, dia 6 também a gente vai ter a abertura do Agosto Lilás com a Secretaria da Mulher, comemorando os 20 anos da Lei Maria da Penha. Já estamos chegando ao final, 19 horas e 55 minutos. Estamos aqui com a Dona Denise, falando um pouco do Casarão da Memória, que é um centro cultural que preserva a memória e o legado de personalidades que contribuíram com a vida cotidiana de Estância. Denise, eu quero lhe agradecer. Em breve você vai voltar aqui de novo para a gente falar mais um pouco de cultura. A intenção é essa, falar de cultura, falar de Estância. Tem muita história, tem muita coisa. A cultura de Estância nesse programa tem vez e voz. A gente dá prioridade à cultura. Faz de cultura. O programa é cultural. Perfeito, Fabinho. Eu fico muito feliz de você levantar essa bandeira. Você é um menino tímido, mas que se mostra de um carinho, de um respeito com a nossa cultura, que quem conhece o seu trabalho fica encantado, porque não é normal isso no ser humano. São alguns poucos que têm esse amor, essa paixão e esse sentimento de preservação. Então você é um representante também do Casarão da Memória, porque você cuida da memória viva de Estância. Isso é muito bom. Fico muito feliz, muito honrado e agradecer sempre a você por ser esse soldado, né? Esse templário da cultura estanciana. É assim que a gente sobrevive. Muito obrigado, fico lisonjeado. É isso aí, Belinho. 19 horas e 57 minutos, já estamos chegando ao final. Quero aqui mandar um alô para alguns ouvintes que acompanham. Dona Rosiane, a mãe de Sami França. Sami França, confrade da nossa Academia Estanciana de Letras. Isso mesmo, jovem intelectual. Muito bom, gosto. Uma aquisição nova e necessária. Tá tendo um trabalho maravilhoso lá na academia. Tá vendo, Sami? O ex-presidente, a Dona Denise elogiando a sua capacidade, um jovem promissor de Estância. Alberto Bedoya, ouvinte assíduo do programa, não perde, com Dona Meire e sua esposa. E quem é ouvinte também do programa é Dulcival. Dulcival, gosto muito. Um abração. Dulcival, ouvinte do programa, também acompanha. Um abraço aí para todos que acompanham. É isso aí, Melinho. Falta 2 minutos. Vamos fechar o programa. Agradecer a presença de Dona Denise, de Zé Carlos, Estanciano. A Escola de Samba, Acadêmicos do Porto. Que é da Acadêmicos do Porto. Vamos marcar para falar Batucada. sobre as escolas de samba, Batucada. Zé Carlos, que mora atualmente em Andrada, interior de Minas. É isso aí. Agradecer mais uma vez a Deus por mais um dia na minha vida. Se o dono da vida permitir, na próxima terça-feira estaremos aqui com mais um programa homenageando mais um personagem e contando um pouco a história de mais um estanciano. Um abraço. Olha, Benny, termina no horário, viu?
terminei no horário. Amém. Um abraço e uma boa noite. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.